grande honra poder falar deste homem, também porque sou uma pessoa religiosa, sou um crente, e não só o aspecto sagrado, mas o aspecto de erudição, de cultura contemporânea, e diria que repensar Portugal neste momento da história do Brasil me faz também repensar um pouco o Brasil. Então, esta é a nossa agenda. Ali já está a primeira agrária, que é se calhar. Os portugueses usam se calhar num sentido um pouco diferente do sentido que usamos no Brasil. Se calhar no Brasil é se tudo der exatamente exato. Quer dizer, se tudo ocorrer certinho. E o se calhar em Portugal é mais generoso. Então, eu digo, se calhar, o Padre Antunes é mesmo universal, é mesmo próprio para fazermos uma reflexão na cultura e nos problemas contemporâneos. Depois, o nosso principal assunto, que são os traços de transdisciplinaridade, que significa que um dos paradigmas que nós temos para a ciência atual é romper aquela cultura de ciências muito estáticas, muito fechadas em si mesmas, muito voltadas apenas ao seu objeto e que não consegue contemplar o homem todo, como dizia o Padre Antunes. Então, este contexto, algumas obras que conheço e algumas obras que vi a conhecer agora, entre elas alguns artigos da Brotéria, alguns me pareceram importantes, um deles foi citado agora na palestra de abertura, que é o contato com a fenomenologia. Eu sigo a fenomenologia, coloquei isto no texto, o professor Adédio sabe disso, coloquei isto no texto, mas sem muita convicção, e o orador agora acabou de dizer que há, no pensamento do Padre Antunes, uma vertente fenomenológica gadameriana, que é exatamente a corrente que sigo como pesquisa, embora a minha pesquisa seja voltada a objetos, sou formado em ciência da computação, seja voltado a objetos tecnológicos e não a objetos literários. Mas sou da Escola de Comunicações e Artes e sou obrigado a falar com alunos de todas as artes e de todas as comunicações. Depois, Repensar Portugal é uma obra pequena, muito fácil de ser lida, numa linguagem muito simples, mas que dá para nós um contexto de Portugal muito interessante. E, por último, esta edição da Paideia, que todos devem saber, vem da cultura grega, que significa uma forma pedagógica abrangente de olhar os estudos, que tem exatamente um conteúdo muito necessário ao paradigma da transdisciplinaridade. E, por último, essa obra que está a ser lançada agora, penso que em 2017, me parece, a Bertrand publicou, mas que eu tenho contato agora com esta obra, que atualiza o pensamento do Padre Manuel Antunes. Então, repensar Portugal. A coisa mais interessante é que partindo de quem somos, quer dizer, de quem vocês são, mas que quem somos também nós, Brasil, porque o Brasil tem toda uma herança cultural, se calhar também histórica, filosófica, de Portugal. Nossos problemas mais graves, o ultramar, o da imigração, o dos múltiplos atrasos, que nos afetam no campo político, social, econômico, científico, tecnológico e cultural. Durante 50 anos se viveu na hipertrofia do Estado. Um dos temas que ele vai tratar no Repensar Portugal é o tema do Estado. Também é um tema que eu gosto muito, porque penso que mesmo que partimos por uma democracia social, como ele vai dizer, ou por uma democracia que contemple toda a humanidade, todo o homem, é necessário que nós repensamos a ideia de Estado. Que refletiu no pensamento. Ele diz, não se trata de chauvinismo ou de isolacionismo, ou daquele orgulhosamente sós, que me parece havia um pouco em Portugal, e também era um pouco a minha impressão do Brasil, né? Que Portugal ficava ali num cantinho da Europa. É muito curioso que dois países do cantinho da Europa, a Grécia de um lado, Portugal do outro, que sofreram imensamente com a chegada da comunidade europeia, eu penso que são dois que têm grande contribuição a dar à cultura desta comunidade europeia. E depois ele vai dizer de dois estados, que é o monopolista e outro pluralista. É interessante essa classificação que ele faz do Estado, porque ele vai apontar que é nesses dois estados que nós podemos encontrar os maiores vícios. Então, o conceito que ele traz do Estado monopolista é este, radicalmente centralizador, burocrático, jurisdicionista, o Brasil é um exemplo disto, e tendencialmente, pelo menos, totalitário, né, que veio... O que acontece com esse Estado? Qual é a crítica que podemos fazer dele? É que quando acaba, as pessoas nem dão conta.
não houve quem defendesse esse Estado depois do 25 de abril. Também vimos isto no Muro de Berlim, também vimos isto na Rússia, né? Cai porque morreu. Depois o Estado pluralista, radicalmente descentralizador, tomando a nação e a sociedade tais como são, como corpos intermédios, vivos, verdadeiramente vivos, os seus estratos sociais organizando de maneira que lhes convier e deixando ao livre jogo do mercado. Aí faz uma observação, eu tiro uma observação para não poder, porque teríamos que falar muito desta crise do modelo de Estado, para fazer uma afirmação dele que eu acho que é muito importante, que diz: a democracia é condição necessária, embora não suficiente. Quer dizer, não basta haver a democracia, né? Isto no Brasil agora dá o que pensar, mas é necessário que a democracia se consolide. E a democracia se consolidar significa entrarmos nos problemas culturais, sociais, orgânicos da sociedade como um todo. Agora, se calhar, a vocação à universalidade de Portugal, né, está lá já no seu projeto. Ele falece em 85, portanto, não viu Portugal chegar à Comunidade Europeia, mas está lá no seu projeto, né? Apontar para a integração da Europa tem, além de outras coisas, essa vantagem. A Europa é o continente da universalidade pela sua ciência, técnica, a sua cultura. É universal, não porque aqui se concentrou todo o pensamento, etc., mas porque a Europa influenciou profundamente todos os continentes, inclusive o próprio continente americano, né, sul-americano e norte-americano. Também os orientes, embora podemos dizer que há uma cultura islâmica, uma cultura árabe, uma cultura do Oriente um pouco diferenciada, mas não sem a influência europeia. Pensamento, então, do seu humanismo dialogal. Faço aqui dois paralelos com duas pessoas que me são muito caras, né? Quer dizer, encontrar esse humanismo dialogal no Padre Antunes foi muito interessante, porque isto tem um paralelo grande com Paulo Freire, todos devem conhecer, um eminente pedagogo brasileiro, né? Agora acusado de tantas coisas, uma das pessoas que querem banir do Brasil é Paulo Freire, é impossível isto, né? E o outro então, eu coloco, já é conhecido os aspectos do diálogo, né, da pedagogia do oprimido, de tudo o que o Paulo Freire lança sobre uma educação emancipadora, libertadora. Mas quero salientar aqui um ponto específico, que é o ponto da ação, né? Isto é um acréscimo no Paulo Freire e um acréscimo no Padre Antunes. Então, vai descer o Padre Antunes. É fácil fazer proclamações ideológicas como se elas fossem e contivessem a última e definitiva verdade, né? No Brasil, te aponta o dedo e diz: és da extrema-direita ou da extrema-esquerda? Eu não sou nada, eu sou o Marcos Muchenoni, não é? Com simpatias, muito mais, evidentemente, a ideologia que remete ao social, às pessoas que estão precisando da ajuda do Estado. Mas, alto lá, há críticas também a isto. É fácil apontar programas, inumeráveis ideais, mas que não mordem no real. Quer dizer, muitas vezes estamos a divagar sobre soluções que elas não são reais. Vou pular aqui o Paulo Freire, porque penso que todos conhecem, mas ele era fundamentalmente da ação. Quer dizer, não se faz pedagogia, não se faz programas educacionais se você não leva os estudantes, as pessoas que estão a trabalhar conosco, a serem protagonistas, a fazerem algo. Se estão apenas a contemplar, a contemplação é necessária, mas esta contemplação tem que corresponder a uma vida ativa. Depois, Martin Buber, não sei se todos conhecem, mas a obra Eu, Tu é uma obra de uma profunda dialogia, né? Ele chega a dizer que o outro é um sagrado. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante porque Martin Buber é um judeu. Um judeu que vê um Deus lá em cima, de repente descobre que o sagrado está cá embaixo, está ao lado dele. Precisa caminhar junto com o sagrado. É a pessoa que o toca. Então, ele vai dizer estas palavras aí, né? Eu, tu, a pessoa que entra em relação, deixa-se empaquetar e atravessar pela presença viva do outro. Não podemos passar indiferente às pessoas, né? Vou dizer alguma coisa bonita que eu vejo em Portugal disto. Aí, a frase do Padre Antunes, que me parece bastante interessante, vou só ressaltar este ponto que marquei aqui: nem a moral, nem a metafísica é edificar sobre a areia. Quer dizer, se pretendemos construir uma educação que não fale nem da moral,
e nem da metafísica. Acabamos de ouvir na palestra que toda ética é metafísica. Não estamos a falar de ética, estamos a falar de ideais, de valores, de costumes, etc. Não estou aqui querendo tornar tendenciosa a minha fala, mas não há como não discutir isto. É todo homem que está em causa, e não apenas a sua inteligência. Agora, abordando diretamente o nosso tema, a carta... Eu preciso de um pouquinho de água. A Carta da Transdisciplinaridade, no seu prefácio, então, estabelece esse princípio que, para mim, é fundamental, e só ele bastaria para vermos toda a obra, o contato com toda a obra do Padre Antunes. A ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais acumulativo, quer dizer, achamos que o aluno é um depósito que a gente vai lá e põe pacotinhos um em cima do outro. E o ser interior cada vez mais empobrecido, não tem valores, sente a vida vazia, sente aquela aula vazia, leva à ascensão de um novo obscurantismo, cujas consequências sobre o plano individual e social são incalculáveis. Dou só um dado para vocês, não se assustem, mas eu tive na minha sala de aula uma aluna que depois não compareceu, fomos atrás, ela tinha se matado. E não são um ou dois casos. Quer dizer, de repente o departamento, que nem queria discutir esses assuntos, tem que entrar nesta situação. Não podemos ser indiferentes à vida que um aluno passa na nossa casa. Sim, ele está ali para aprender, não devo entrar tanto na vida pessoal, devo respeitá-lo, etc., mas há um ser humano ali à nossa frente que pode estar a sofrer com coisas que não sabemos, ou com doenças psíquicas, etc. Ele pedirá, o Padre Antunes pedirá mesmo uma revolução, porque só a totalidade é concreta e só a totalidade é compreensível. Olha, isto destrói. Temos que pensar a educação. Quer dizer, se só a totalidade é concreta, que se só na totalidade é que nos enxergamos e nos educamos e trocamos conhecimento, então é preciso rever este modelo. Seus interesses transdisciplinares incluíam cultura, educação, política, religião. Acabamos de ter uma bela aula sobre literatura, teologia, espiritualidade, estética, etc. Aqui toco dois artigos que são fundamentais na Carta da Transdisciplinaridade, que é mesmo de Portugal, é de Arrábida, foi escrita por Edgar Morin, Lima de Freitas, que é um serigrafista português, e Freitas de Lima, desculpa, às vezes eu inverto, e Bessarab Nicolescu, que é um físico. É fácil fazer proclamações ideológicas como última e definitiva verdade, né? Aqui falando sobre a ética transdisciplinar recusa toda atitude que recusa o diálogo e a discussão, seja qual for a origem de ordem ideológica, científica, religiosa, econômica, política e filosófica. O artigo 1º, que me parece mais fundamental ainda, porque remete ao homem total do Padre Antunes, qualquer tentativa de reduzir o ser humano à mera definição ou dissolver em estruturas formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. Quer dizer, quando começamos a rotular uma pessoa, isto que eu estava a reclamar daquilo que acontece no Brasil hoje, você é Bolsonaro, você é Haddad, você é... Mas espera aí, eu sou Marcos. Né? E sou capaz de fazer a reflexão. Outros traços, então, a tentativa de reduzir o ser humano, que acabamos de dizer, a estruturas formais, incompatível. A educação é total ou simplesmente não é, diz o Padre Antunes. Uma educação ou tem em conta as aspirações do homem ou passa ao logro, ou não passa de um logro, desculpe. Pretender construir ciência da educação sem que nela influa para nada nem a moral nem a metafísica é educar sobre a areia. É fazer proclamações ideológicas, já dissemos, etc., mas que não mordem o real. Por último, a visão transdisciplinar, então, é aberta na medida em que ultrapassa o domínio das ciências exatas e põe o seu diálogo com a arte, a literatura, a poesia, a experiência espiritual. Né? Isto bastaria dizer toda a vida, inclusive é um padre, é uma pessoa, um jesuíta, portanto um estudioso, não é um fundamentalista, uma pessoa que apenas proclama dogmas religiosos, mas uma pessoa com profunda espiritualidade e, com certeza, com profunda sabedoria.
Pronto, isto só queria dizer uma coisa muito breve disto de Portugal, que é aquilo que ele me deu como essência da alma portuguesa e que eu digo aos portugueses e quero repetir em cada palestra que faço. Não deixem de lado uma coisa que Portugal tem de especial na Europa, é o convívio. E está dito ali. Povo místico, mas pouco metafísico. Povo lírico, mas um pouco gregário. Povo ativo, mas pouco desorganizado. Povo empírico, mas pragmático. Destaco, povo convivente, mas facilmente segregável por arte de quem o conduz. Então, por arte de quem nos conduz, o Brasil está nessa. Espero que Portugal nunca entre nessa. O convívio em Portugal... Um mês em Portugal, eu estava quase curado. Estava muito bem. O Adepto sabe disto. A Darlinda também. Já tinha amigos, já tinha pessoas com quem conversar, com quem fazer um almoço, um pequeno almoço, inclusive funcionários. Quer dizer, não podemos perder isto. Portugal é diferente neste aspecto de toda a Europa. E penso que o Padre Antunes, penso também que o Padre Antônio Vieira, não sei se todos conhecem, todos gostam, eu gosto demais. Enfim, todos os poetas, Camões, Fernando Pessoa, é muito presente na vida dos brasileiros. O Eça de Queiroz, eu vou todo dia na Sister, mas ele já não está mais lá. Muito obrigado, é isto.